Boa tarde, pessoal. Boa noite, bom dia. Eu não sei que hora você vai ver esse vídeo, mas de qualquer forma, boa noite, boa tarde. Vejam bem, o que eu quero trazer para os irmãos nessa tarde é o seguinte, uma palavra que veio ao meu coração nesse momento. A situação do ser humano, a situação do homem. Quando a gente fala homem, a gente está falando homem e mulher, né? É no sentido genérico, é lógico. Agora, lamentável que eu acho até vou usar uma palavra triste aqui, é até uma desgraça, sabe, que acontece na vida do ser humano. Porque como pode as pessoas ter consciência, ter inteligência, estudar, faz muitos cursos, faz faculdade, estuda, quando é na parte religiosa, faz curso, faz teologia, filosofia, para às vezes exercer um cargo na igreja, para às vezes ser um pastor, ser um padre. Mas eu vejo isso como uma desgraça, porque quanto mais a pessoa, o homem, a mulher estuda teologia, filosofia, a parte religiosa, quanto mais eles tentam estudar, mais longe de Deus elas ficam. Por quê? Porque Deus, gente, a palavra Deus está ligada a poder. Quando a gente fala Deus, a gente não está falando, o nome de Deus não é Deus, né? Quando Moisés quis falar com Deus, perguntou o nome de Deus, falou, qual é o seu nome para que eu fale com o faraó? Deus falou com ele, é uma voz, né? É uma voz altiva, falou com ele. Não, por que você quer saber meu nome? Diga que eu sou te enviou. Ou seja, Deus não está preocupado, não estava nem preocupado, nem mesmo em dizer o seu nome, porque isso seria até irrelevante. O que o homem precisa, por que é irrelevante? Porque o homem precisa crer. A primeira coisa que o homem tem que ter para aproximar-se de Deus é crer. Crer que ele exista. Não tem como você explicar Deus. Como você vai explicar Deus? Você pega a Bíblia lá no Gênesis, no princípio da criação, Deus criou assim, 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 assado. Deus criou os céus e a terra, o mar, e as estrelas, os animais, mas tá, e daí? E o que tinha antes? Né? Você não vai perguntar por isso, né? E se perguntar também não vai encontrar resposta. Na Bíblia não. É preciso crer. Então é por isso que Deus precisa ter fé. Por isso que a própria Bíblia diz, sem a fé é impossível agradar a Deus. E a gente não está falando aqui de qualquer fé, porque as pessoas têm fé em muitas coisas. As pessoas colocam uma pedra de cristal ali no canto da casa e acham que ali é uma proteção para ela. Mas aquele ali não é um Deus. Ela faz daquilo ali um Deus. Coloca uma imagem, escultura, coloca não sei o que lá, qualquer coisa, um ramo, um pássaro, um quadro, e diz que ali é a sorte. Mas, então Deus não se explica, gente. Deus não se explica, Deus precisa crer. Então quando você entra numa faculdade, fazer um curso de teologia, fazer teologia para poder ser um pregador, para poder ser um pastor, um padre, você tá se afastando de Deus cada vez mais. Quanto mais você tenta estudar Deus, mais você afasta dele, porque você não vai chegar a Deus por mérito. Você não vai chegar a Deus por mérito nenhum. Você vai chegar a Deus por Ele mesmo. É Ele mesmo que te capacita, é Ele mesmo que te dá a fé, é Ele mesmo que te chama, te dá a fé, te santifica, te justifica para te levar
à eternidade. Esse é o plano de Deus, levar o homem à eternidade. Amém? Agora, então fica essa questão, não se explica. Deus não se explica. Como você vai explicar um pé de bolo, por exemplo? Vamos pegar um pé de bolo. Você pega um talinho ali sem folha nenhuma e finca lá na terra. Quem fincou aquele talinho de bolo na terra? Foi você, né? Foi você, foi eu, foi você. Mas quem que deu o crescimento naquele ali? Então você não se explica. Isso não se explica, isso. Não se explica. Não tem como, isso não tem explicação. A vida não tem explicação. Você vai falar que é Deus, mas o conceito de Deus a gente tem que ter um conceito de Deus diferente na vida da gente. Porque o nosso Deus não é qualquer coisa que você tenha fé naquilo ali e fala que aquilo ali é um Deus. Não. Você tem que crer num Deus espírito. Porque a própria Bíblia diz, Deus é espírito. E importa que os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Então, aí é onde quando você estuda demais para chegar até Deus, você está perdendo o contato com Deus. Você não está aprendendo de Deus, você está aprendendo estudo, teologia, filosofia, psicologia, psiquiatria, embolou tudo aqui, né? Psiquiatria, tudo com IA, né? Mas, na verdade, você não chega a ter Deus com esses estudos. Quanto mais você procura estudar, mais pior fica. Então, Deus, gente, você precisa crer. A própria Bíblia nos mostra isso, né? Porque Pedro, por exemplo, ele não sabia ler nada, e ele foi um homem poderoso, que Deus deu ele o poder. Olha só que tristeza. Só porque eu estou tentando gravar aqui, deu um jumento aqui, Deus me perdoe, e acelerou 2 caminhões de uma vez. Ele não é de fazer isso, e hoje, agora nesse momento fez. É muito triste, tá vendo? Como é a situação. Então eu vou encerrar por aqui. Então fica esse recado aí para os irmãos, essa mensagem, para que os irmãos possam meditar. Entendeu? Você pode olhar e queira, se você acredita ou não, né, basta crer. Existe um slogan, somente crer, somente crer, somente crer.